Você já viu aqueles vídeos engraçados de erros de gravação? Gente tropeçando, o influenciador errando a fala, o jogador perdendo o gol na cara do gol. Pois é, esses vídeos viralizam rápido. A gente ri, compartilha e comenta. Mas por trás disso existe uma verdade. Todo mundo erra. Só que nem todo mundo gosta de admitir os erros, né? Na verdade, a maioria das pessoas faz de tudo para esconder quando falha. A gente quer mostrar só o lado bonito da vida, o filtro perfeito, o acerto, a vitória, o dia feliz. E é exatamente aí que o texto de hoje mexe com a gente, porque ele fala de alguém que também errou. E não foi um erro qualquer. Foi o erro de um líder, de um homem de fé, de alguém que tinha acabado de ver o poder de Deus em ação. Estou falando de Josué. Lá em Josué capítulo 9, a Bíblia conta uma história que muita gente nunca ouviu com atenção. E se você entender bem essa história, ela pode mudar a forma como você lida com seus próprios erros. Depois de vencer batalhas incríveis, como a queda de Jericó e a vitória sobre Ai, Josué e o povo de Israel estavam com a moral lá em cima. Deus estava com eles. Nada parecia impossível. Mas foi aí que aconteceu algo curioso. Um grupo de pessoas chamados gibeonitas apareceu com um plano muito esperto. Eles sabiam que Israel estava conquistando toda a terra prometida e que ninguém conseguia resistir a eles. Então decidiram enganar Josué. Vestiram roupas velhas, levaram sacos rasgados, pão mofado e fingiram que vinham de um país bem distante, um lugar tão longe que teoricamente não estava na lista das cidades que Deus mandou Israel conquistar. Eles chegaram e disseram: "Viemos de muito longe, queremos fazer uma aliança de paz com vocês." Josué olhou para eles, ouviu o que disseram, e aqui vem o ponto crucial. Ele não consultou a Deus. A Bíblia diz em Josué 9:14: "Os homens de Israel aceitaram as provisões deles, mas não pediram conselho ao Senhor." E pronto. Aí estava o erro. Um erro simples, mas que mudou muita coisa. Josué confiou demais na própria análise. Olhou com os olhos, julgou com a lógica e esqueceu de buscar a direção divina. E isso não é exatamente o que a gente faz às vezes? Quantas vezes você já tomou uma decisão achando que sabia o que era melhor, sem nem orar antes? Talvez uma amizade que parecia boa, um namoro que parecia certo, um caminho que parecia fácil. A gente pensa: "Ah, isso é óbvio, não preciso incomodar Deus com isso." Mas aí o tempo passa. E a gente descobre que caiu numa armadilha. Josué caiu nessa armadilha. 3 dias depois ele descobriu que os tais viajantes eram na verdade seus vizinhos, o povo de Gibeon. Tinham enganado todo mundo. E o pior, Josué já tinha jurado diante de Deus que não os atacaria, porque havia feito uma aliança de paz. Agora, não podia voltar atrás. O erro estava feito. Você imagina o que o povo pensou? A Bíblia diz que toda a comunidade se revoltou contra os líderes. Josué, aquele guerreiro admirado, virou alvo de críticas. A credibilidade dele ficou abalada. Mas sabe o que é bonito nessa história? Deus não abandonou Josué por causa desse erro. Sim, ele foi enganado. Sim, ele falhou. Mas Deus continuou com ele. E logo no capítulo seguinte, em Josué 10, o Senhor dá a Josué uma vitória ainda maior, um milagre impressionante, o dia em que o sol parou no céu. É como se Deus estivesse dizendo: "Josué, eu vi seu erro, mas eu continuo sendo o seu Deus. Se você aprender com isso, eu vou continuar te guiando." E essa é a mensagem poderosa que o texto traz para nós hoje. Deus não exige perfeição. Ele busca um coração ensinável. Deus sabe que você vai errar. Eu, você, todos nós vamos. Mas Ele quer que a gente aprenda, que a gente reconheça e que volte a depender dEle. Pensa comigo. O problema de Josué não foi ter sido enganado. Foi não consultar a Deus antes. E esse é o maior erro que a gente pode cometer também. Quando a gente confia só no que vê, a gente se engana. Mas quando confia no que Deus diz, Ele nos livra de ciladas. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: "Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas." Essa passagem encaixa perfeitamente aqui. Josué confiou no próprio entendimento, mas Deus queria que ele confiasse totalmente nele. E o mais incrível é que a Bíblia não esconde isso. Ela podia simplesmente contar as vitórias de Josué, Jericó, Ai, as terras conquistadas. Mas ela também mostra o erro, a falha, o engano. Por quê? Porque a Bíblia é um livro de verdade. Ela mostra a humanidade dos heróis da fé para nos lembrar que ninguém é perfeito e que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
Enquanto o mundo tenta esconder as falhas, Deus usa até os nossos tropeços para nos ensinar e amadurecer. Olha que contraste interessante. Os reis do mundo antigo, aqueles que os arqueólogos estudam, mandavam gravar nas pedras só as vitórias, nunca as derrotas. Mas a palavra de Deus faz o oposto. Ela registra as quedas para mostrar que até os grandes líderes erram, e que o verdadeiro sucesso está em se levantar e continuar andando com Deus. Isso é libertador. Porque talvez você se sinta como Josué se sentiu, frustrado, envergonhado, pensando: como eu pude ser tão bobo? Mas Deus está dizendo: eu ainda tenho planos para você. Você errou, mas eu não mudei o que planejei. E sabe de uma coisa? Errar pode ser o primeiro passo para aprender algo que você só descobriria desse jeito. Os erros nos tornam mais humildes, nos lembram de que precisamos de Deus. E se a gente aprender com eles, nos aproximam ainda mais dele. Por isso, não tente esconder seus erros. Admita. Peça perdão. Aprenda. Deus ama corações sinceros, não disfarces. Josué aprendeu essa lição. Depois disso, ele nunca mais tomou decisões sem buscar a direção divina. E Deus o honrou. Então, adolescente, jovem, adulto que me ouve agora, não tenha medo de errar. Tenha medo de errar longe de Deus. Ore antes de decidir. Peça discernimento. Não confie só no que você vê, porque o que parece certo pode ser uma armadilha bem montada. E lembre-se, o erro não define quem você é, mas o que você faz depois dele, sim. Josué não ficou preso à culpa. Ele seguiu, aprendeu e foi usado por Deus até o fim. E o mesmo Deus que restaurou Josué quer restaurar você. Talvez hoje você esteja se culpando por uma escolha errada, uma amizade que te afastou de Deus, uma atitude precipitada. Mas ele está dizendo: filho, volta para mim. Eu posso transformar o erro em ensino, a queda em crescimento, o tropeço em testemunho. Deus não é como as pessoas que te julgam pelos erros. Ele é o Pai que te acolhe, te limpa, te ensina e te envia de novo. Então, da próxima vez que você falhar, não desista. Ore, reconheça, aprenda e continue. Porque a graça de Deus é maior do que o seu erro. E sabe o que é mais inspirador nisso tudo? Josué não perdeu o respeito do povo para sempre. No capítulo seguinte, quando Deus o usa para vencer os reis inimigos, o povo volta a confiar nele. Isso mostra que quem aprende com os erros cresce. Quem se humilha diante de Deus é exaltado por ele. Essa é a lição de hoje. Errar é humano. Aprender é sabedoria. Pedir direção a Deus é maturidade espiritual. Então, que tal fazer isso hoje? Fechar os olhos e dizer: Senhor, me ensina a não confiar em mim mesmo, mas em Ti. Que eu não ande por vista e sim pela Tua vontade. Se você fizer isso, Deus vai te guiar, te proteger e te fazer crescer, mesmo quando o caminho parecer confuso. A lição final é esta: aprender com os erros é parte do plano de Deus para te tornar mais forte, mais sábio e mais dependente dele. Não tenha vergonha do passado. Use-o como escola. Cada erro confessado pode se tornar um testemunho poderoso no futuro. Agora, se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Deixe seu like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. E, principalmente, se inscreva no canal. Quando você se inscreve, você faz parte de uma comunidade que cresce junto na fé. É muito importante para o canal e para que essa mensagem continue chegando a quem precisa ouvir. E se essa palavra te tocou, escreva aí nos comentários. Amém. Assim eu vou saber que você foi abençoado. E juntos vamos continuar aprendendo com Deus, mesmo através dos erros. Porque errar é parte da vida, mas crescer com Deus é o que dá sentido a ela.